Boa noite! Boa noite! Já vamos começar. Nossa aula número 10 do Portal da Confiança. Boa noite, estava sumida, Lígia. Essa música em aramaico é uma das minhas preferidas, assim. Ah, todas as minhas músicas são preferidas, mas essa realmente é muito especial. Já vamos começar, mais um minuto. Essa música chama Ana Avda, eu sou seu servo. Ani Avdecha. Vamos lá. Todo mundo pronto para começar? Ana Avda é o nome da música. Vamos lá. Já vamos começar. Ok. Boa noite. Um minuto. Vamos pegar, vou beber uma água, um minuto. Como é que vocês estão? Como foi a semana? Semana aqui foi bem interessante. Bem interessante. Porque, sei lá, uma avalanche de coisas e todas as pessoas que eu conversei falaram que as semanas também foram uma avalanche. Acho que talvez todas as semanas são uma avalanche, mas essa foi especial. E eu vi que todo mundo à minha volta também estava passando pela mesma coisa. Para vocês, como é que foi? Vocês também sentiram isso? Bom, hoje eu vou no X da questão bem rápido. Para a gente poder destrinchar. Caramba, muita gente dizendo que a semana foi muito doida, né? Gente, aqui uma coisa atrás da outra. Impressionante. Vamos lá. A gente tem uma pergunta básica, né? Que é: por que a gente precisa se esforçar para ter nossas necessidades básicas atendidas? Por que isso precisa ser um esforço? Né? E necessidade básica... Ai, tô com um pigarro, um minuto. Desculpem. Por que isso precisa ser um esforço? Por que as nossas necessidades básicas precisam vir por meio do nosso esforço?
eu sempre tive uma resposta, né, baseada nos estudos, e o Rabbeinu Behaye vem nos mostrar que essa resposta que a gente sabia sempre, ela ou tá errada ou ela precisa ser entendida com muito mais profundidade, né? E primeiro ele começa a explicar pra gente que a gente precisa analisar que mesmo as ações mais básicas do nosso sustento, quando a gente está falando de sustento, são os 3 sustentos. O sustento mais interno, que é o que a gente come. O sustento segundo mais interno, mas que ele é o primeiro externo, que é a nossa roupa. E o terceiro externo, que é o nosso ao redor, que é a nossa casa. Né? Para essas 3 coisas, mesmo que Deus desse pra gente de mão beijada, a gente precisaria fazer algum esforço, mesmo que fosse pequeno. Né? Então, para comer aquela comida, você tem o esforço de mastigar, você tem o esforço, ou mesmo que a comida não... Então, assim, se a comida já estiver pronta, você tem o esforço de mastigar e de engolir, isso é um esforço. Se a comida nem estivesse pronta, mas você tivesse todos os ingredientes, você ainda precisa cozinhar, você precisa lavar, cortar, né? Então, mesmo essa coisa mais básica, mesmo se você tivesse um teste, digamos, num nível muito baixo do teu esforço, mesmo assim você precisaria fazer um esforço para ter o seu sustento básico atendido. Mesma coisa no vestir, mesmo se as suas roupas caíssem do céu, você ainda precisa se vestir, tirar, lavar a roupa, né? Aí você pode falar assim, não, mas então quando os judeus estavam no deserto, eles não tinham isso, né? Eles recebiam man e as roupas eram autolavadas e tudo acontecia de uma maneira automática que você, de repente, tava lá pronto na tua frente, né? E aí você vai me perguntar, mas é muito óbvio porque a gente precisa ter um esforço básico, né? A Cabala vai ensinar pra gente que isso seria o pão da vergonha, né? Qualquer pessoa que recebe uma coisa de mão beijada, então ela automaticamente sente que ela não é merecedora daquilo que ela recebeu. Então, eu tinha essa resposta, que era uma resposta que eu aceitava como ok. Essa é a razão. A razão porque, de fato, se a gente não coloca o nosso envolvimento nessas tarefas básicas, a gente sente que a gente não tem valor para receber. Eu percebo muito isso, assim, pelo menos pessoalmente, né? Me incomoda quando as pessoas estão fazendo coisas para mim. Né? É uma dificuldade de aceitar que os outros sim podem te servir, né? Que a gente pode ser servido. Acho que, eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas eu acho que é uma dificuldade comum da gente se sentir mal de ser atendido, né? E por que a gente se sente mal de ser atendido? Qual é a razão por trás disso? Aí você vai responder, a razão é essa, é uma razão intrínseca que ela tá dentro do nosso código da criação, que é esse pão da vergonha. E aí, o Rabbeinu Behaye, ele vai falar, não sei se é isso. Não sei se é isso. Ele vai dar 2 outras razões que não tem nada a ver com o pão da vergonha. Talvez no final alguém pode pegar essas 3 razões e fazer uma grande explicação, mas as 2 razões que ele vai dar não tem nada a ver com o pão da vergonha. Ela tem a ver com outra coisa. Então vamos lá. Ele
não vai dar nenhum rodopio aqui para responder. Ele vai dizer de cara a primeira razão pela qual as nossas necessidades básicas, ou até mais que básicas, precisam de esforço, é porque Deus queria testar o homem. Ai, mas me dá uma revolta quando eu escuto isso. Queria testar o homem? Sabe? Ele tá me dizendo que Deus, na sua bondade absoluta, ele faz esse teste diário assim, de graça? Se você... Eu não sei, mas pra mim, assim, você lê isso assim rapidinho, se você escuta isso, dá uma certa revolta. Dá um tipo, peraí, isso não faz sentido. Não faz sentido que a gente precise ser testado. Mas talvez faz. Será? E aí, ele começa dizendo que esse teste tem a ver com o seguinte. Tem a ver que as áreas em que o teste é mais forte, elas são exatamente nas áreas em que o sustento é mais básico. Então, certamente a área do próprio sustento, né, aquilo que nos permite a viver, né, a ter essas 3 necessidades básicas atendidas, né, que a gente falou, do mais interno, do externo primeiro e do externo segundo, né, do comer, da roupa e da casa, né. Essas 3 coisas são coisas em que a gente tem uma grande luta pela frente, né. A maioria das pessoas que eu conheço tem uma grande luta. E aí ele diz o seguinte, que o teste é sobre, o primeiro teste, né, é sobre a maneira de como a gente vai fazer essas atividades. Como a gente vai procurar o nosso sustento. Como a gente vai se vestir. Como a gente vai viver. O teste está em: será que a gente vai conseguir seguir um código de leis, o manual que Deus deu pra gente para obter o nosso sustento básico? Porque esse é um teste muito forte, né? É muito forte porque, assim, a gente precisa disso para viver, aquela coisa que tá, assim, mais visceral possível, né? Aquilo que é o mais visceral possível. Será que a gente vai ter a capacidade de operar com o nosso intelecto naquilo que é mais básico? Ou seja, fazer escolhas dentro do manual que Deus deu pra gente? Será que a gente vai conseguir escolher dessa maneira? Então, esse teste em si, ele é muito grande. Mas aí o Rabbeinu Bechai, ele vai dizer pra gente o seguinte: esse teste em si, ele não tem um valor intrínseco. Porque no minuto que a gente percebe que é um teste, a gente vê que isso é tão fútil que o teste de repente desaparece. Vocês já viveram isso? De estar no meio do teste, entender que é um teste, e no minuto que você entende que é o teste, obviamente esse é o minuto que você passa no teste, né? Que você consegue perceber que isso é só um teste.
que isso em si não tem nenhuma substância. Porque é esse teste que faz a gente entender a nossa conexão com o Criador ou não. E no minuto que a gente consegue entender que a gente está completamente envolvido pelo Criador e Ele está presente na nossa vida, mesmo nesse teste, é aí que o teste desaparece. Isso é muito bonito porque ele vai explicar pra gente que, assim, vamos voltar para um básico, mas que a gente fala toda hora, que é o básico. Qual é o propósito desse mundo, né? Qual é o propósito desse mundo? A gente falou isso semana passada. O propósito desse mundo é a gente conseguir transformar esse mundo material em uma moradia para Deus. Esse é o propósito do mundo. E aí, quando a gente entende que esse é o propósito, a gente também precisa, como humanos, que a gente consegue fazer essa conexão entre o espiritual e o material, ou seja, a gente consegue resolver esse problema entre o material e o espiritual. Somos nós que temos a possibilidade de liberar as partículas espirituais que estão contidas nesse mundo material. Então, tem partículas espirituais que estão dentro da materialidade. E o nosso trabalho é elevar esses objetos, né, essas matérias. Agora, quando eu te dou essa resposta e eu falo isso, é uma coisa que provavelmente você já escutou 1000 vezes. E você vai me dizer, eu já sabia disso. Então agora o que esse teste tem a ver com essa elevação das partículas, né? E por que essa elevação precisa ser um teste? Porque essa elevação, a gente está falando num nível mais básico. Agora tem um nível muito mais poderoso. E o nível muito mais poderoso é o seguinte: existem partículas que são extremamente potentes, extremamente brilhantes, que elas caem nos lugares onde tem um maior ocultamento divino. Então, quando eu peguei essa água e eu fiz uma bênção para elevar as partículas que estavam nessa matéria aqui, eu ainda tenho um semblante que existe algo divino aqui, né? Porque eu sei que a água, ela realmente é um negócio que ela veio de uma fonte que foi criada por Deus. Então, essa relação, ela tá muito óbvia nessa água com a partícula divina que está dentro dela, que precisa ser elevada. Agora, tem uma relação não óbvia, que é quando existe uma falta na nossa vida. Que é nas situações em que a gente acha que Deus não está. Quando aparece pra gente uma situação muito desafiadora, que dá a impressão pra gente que Deus não tá ali pra ajudar a gente, pra tirar a gente dessa, quando é a antítese divina, a antítese da presença divina, é ali que está a partícula mais potente que a gente precisa elevar. E como é que a gente eleva? Quando a gente entende que essa momentânea e aparente falta da presença divina
Ela é só um teste. E é um teste para a gente poder elevar a potência que tá dentro lá. Aí você vai me dizer, mas caramba, por que tem tanto sofrimento dentro dessas situações? Eu não quero te responder por que tem tanto sofrimento. Aliás, eu nem sei essa resposta. E a gente já falou disso 1000 vezes, porque se eu soubesse essa resposta, e ela fosse uma resposta óbvia, a gente perderia a nossa humanidade, a gente perderia a nossa empatia. A gente perderia a nossa empatia com o outro. Porque se todo sofrimento tivesse resolvido, né, tivesse uma causa óbvia por que a gente sofre, a gente perderia a nossa possibilidade de solidarizar com o outro. Mas eu acho que quando a gente entende a natureza desse teste, que muitas vezes é muito difícil, é um desafio muito difícil, mas que a gente entende que lá, nesse momento, tem alguma coisa muito especial para ser revelada, muito especial dentro da gente, que é trazer essa conexão intrínseca que a gente tem com o divino à tona, porque a gente está naquele momento mais escuro e a gente coloca a nossa lanterna e ilumina esse momento. E a gente entende que foi um teste para a gente passar. E é claro que vão ter testes que eles vão durar por muito tempo, né? E tem testes mais rápidos. A gente não sabe exatamente, porque se a gente soubesse, a gente era Deus. Só Ele tem a possibilidade de entender por que a gente passa por tanto, para ter também a chance de atingir recompensas. Mas eu pessoalmente, assim, não gosto de focar nessa história de recompensa, porque a nossa vida é o aqui e agora, né? Apesar da gente saber que tem o Olam Abá, que tem o mundo vindouro, apesar da gente saber que tudo que a gente faz tem um caráter de eternidade, né? Mas se a gente se focar nisso e só pensar nisso, a gente não vai conseguir viver aqui e conseguir ser humano. Humano na melhor definição possível. Mas o que a gente sabe é uma segunda coisa. É que nem tudo que falta pra gente, ele é extremamente necessário. Então, às vezes a gente tem vontades e que a gente percebe essas vontades como faltas, mas, na verdade, essas vontades, elas não são nossas necessidades básicas, né? Elas são influências do nosso meio. Então, é muito interessante a gente conseguir perceber esse barômetro do que é necessidade real, do que é vontade imaginária, pra gente ajustar a nossa expectativa da vida, sabe? A nossa expectativa de Deus. E a gente poder exercer um certo contentamento, mas que esse contentamento, ele traga... É ótima essa palavra em português, porque ele é o contente, né? Qual a pessoa contente? A pessoa contente é o que tem contentamento. E qual é o contentamento? Qual é o contentamento que eu tô querendo tocar agora nesse minuto? É a gente saber que o que a gente tem ou o que a gente não tem, ele 100% vem de Deus. Ele não necessariamente é um julgamento para sempre, né? A nossa situação atual de agora, ela não é um decreto para sempre. Mesmo que a gente está nessa situação há muito tempo, ela não é um decreto para sempre, né? É uma situação momentânea. Eu acho que essa percepção de que as situações em que a gente se encontra
ou que a gente escolhe estar, na maioria das vezes a gente escolhe estar nelas, elas são passageiras, né? E aí a gente consegue entender que realmente vem tudo de Deus. Mas entender de uma maneira assim, contemplativa, sabe? De saber que Deus é que vai te dar os utensílios para você receber a sua bênção. E aí quando a pessoa sabe de verdade, ela vive com essa crença de que tudo realmente vem de Deus e que tudo é intrinsecamente bom, porque a gente entendeu que dentro desse teste mais difícil veio essa partícula mais potente. Então a gente sabe que esse entendimento é o que vai fazer a ocultação do bem, ou seja, esse teste de dificuldade, quando a gente não consegue perceber Deus por perto, quando a gente entende que isso é um teste e a gente consegue entender que realmente tudo vem de Deus, então essa ocultação ela vai ser removida e só o bem que vai ficar. Na primeira ou na segunda live eu expliquei isso, como isso acontece nos mundos lá de cima, né? O processo de empacotamento dessas bênçãos, né? E por que esse trabalho de bitachon, esse trabalho de confiança, é que faz com que a gente realmente possa remover essas cascas que transformam, de repente, uma bênção muito potente numa situação muito difícil, né? E que os nossos testes sejam só os testes do bem revelado e não os testes do bem não revelado, porque tudo que vem de Deus é bom. E para fechar a noite de hoje, a nossa primeira razão, semana que vem a gente fala da segunda razão, tem um ponto que ele fala que é muito incrível, que é essa coisa assim que às vezes a gente acha que só as pessoas que estão imersas dentro do trabalho divino, né? De repente os sacerdotes, né? Os rabinos, né? As pessoas que o seu viver ele é um viver de estudos, né? Os estudiosos, né? Assim, então só essas pessoas vão conhecer Deus e vão conseguir passar por esses testes, né? Mas na verdade é justamente o contrário. As pessoas que estão completamente imersas nos estudos, elas estão falando de Deus de uma maneira muito abstrata. Mas a maioria de nós, né, que está na luta diária, que está nessa luta do sustento, de fazer, de acontecer, de colocar todo o nosso esforço nesse mundo, é a gente que vai conseguir perceber como nada está no nosso controle. Só o que está no nosso controle é como a gente reage às situações, como a gente se porta diante da vida. Mas o que acontece aqui não está no nosso controle. A gente consegue entender e ter humildade de que é Deus que está no controle. Porque a gente vai vendo, né, que não tem como esse alinhamento de coisas ter acontecido ou por acaso ou por vontade das outras pessoas, né? A gente vai vendo que realmente tudo está no controle de Deus. E isso traz uma humildade enorme pra gente. E essa humildade que vai tirando o nosso ego da frente e vai tornando a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser em um recipiente para a divindade.
Então, esse mesmo teste, esse mesmo esforço, essa percepção da nossa conexão com Deus, é ela que vai fazer a gente ser esse recipiente. Porque esse trabalho, ele vai trazer a melhor das humildades, que é a gente colocar o nosso esforço, reconhecer o divino e conseguir receber as bênçãos reveladas. Então, um desejo para todos nós que a próxima semana seja uma semana de percepção do bem revelado e que a gente possa olhar para dentro e entender um pouco melhor o que é vontade, o que é necessidade. Essa distinção, ela traz um contentamento muito especial. Boa noite para todo mundo. Vejo vocês quarta que vem com a segunda razão do porquê o nosso esforço é necessário.